Meus caros irmãos e irmãs, muito boa tarde. Estamos renovando os nossos estudos sobre ensinamentos da doutrina espírita. E antes de tudo, rogamos ao coração querido de nossa Mãe Santíssima que ela nos abençoe, que ela nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com a sua proteção, e que a nossa mente esteja preparada para receber a luz desses conhecimentos que haverão de beneficiar cada um. O nosso tema de hoje faz parte do nosso 31º vídeo. São 31 vídeos com este. E tem como tema pluralidade das existências, reencarnação. Este assunto, ele consta do ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa 4, Roteiro 24, da Federação Espírita Brasileira. Muitos dos nossos companheiros certamente já estudaram, mas aqui vai para eles relembrar. E para aqueles que não tiveram conhecimento, vão tomar conhecimento agora desse assunto extremamente importante e que tem a resposta para muitos problemas, muitas dúvidas que surgem na nossa mente. Abre aspas. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, perguntamos: 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas? 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam? 3. Donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas? 4. Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes? 5. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? 6. Porque há selvagens e homens civilizados? Entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Os fundamentos da justiça na reencarnação. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Na misericórdia divina, porque assim como o bom pai deixa sempre uma porta aberta a seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus,
através das vidas sucessivas, dá oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Na lei de justiça, pois os erros são cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados durante novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos, passando a conquistar o direito de ser felizes. A unicidade das existências é injusta e ilógica, pois não atende às sábias leis do progresso espiritual. É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância e, numa só vida, não nos é possível o resgate dos nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase no findar da existência. É preciso que se dê oportunidade ao arrependido para que ele comprove sua sinceridade através das necessárias reparações. É ilógica porque não explica as gritantes diferenças de aptidões das criaturas desde sua infância, as ideias inatas, independentemente da educação recebida, que existem nuns e não aparecem em outros, os instintos precoces, bons ou maus, não obstante a natureza do meio onde nasceram. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. As reencarnações representam para as criaturas imperfeitas valiosas oportunidades de resgate e de progresso espiritual. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se-ia inutilmente porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolice, paixões vis e instintos grosseiros. A influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não bastam para explicar essas anomalias. Vemos os membros de uma mesma família, semelhantes pela carne e pelo sangue, educados nos mesmos princípios, diferenciarem-se em bastantes pontos. Personagens célebres e estimadas têm descendido de pais obscuros, destituídos de valor moral. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Para estes a força, a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade? Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades,
todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção? A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, tais aflições não podem ser consideradas como o resultado de causas atuais. Porque também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço, certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, outras duram quase um século. De onde vêm os jovens prodígio, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que, desde a meninice, mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano? As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. Cada um leva para outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado. Não se deve confundir reencarnação com metempsicose. A reencarnação é progressiva e só se dá na espécie humana, enquanto a metempsicose admite a retrogradação, isto é, como castigo, a alma humana poderia renascer em corpos de animais. O homem pode estacionar, mas nunca retroceder em seu progresso espiritual. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato não pode semelhante fusão operasse entre os seres corporais de duas espécies, mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose é, sem dúvida, a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Santo Agostinho, em Confissões, indaga, abre aspas, não teria eu vivido em outro corpo ou em qualquer outra parte antes de entrar no ventre da minha mãe? Fecha aspas. Muito tempo depois dos concílios de Constantinopla, já no século XV, em pleno Vaticano, o cardeal Nicolau de Cusa sustenta a pluralidade das existências e de mundos habitados com a anuência do Papa Eugênio IV. Esclareça-se que o quinto concílio ecumênico foi o segundo concílio realizado em Constantinopla em 553. Observa Hans Santenson em seu livro Tudo sobre a Reencarnação. Abre aspas.
A exclusão da fé cristã dos ensinamentos sobre a pré-existência da alma e, por implicação, da reencarnação, data desse concílio 553. Os santos padres da Igreja, antes de Justiniano e mesmo antes de Constantino, aceitavam a reencarnação e nela acreditavam. Registrada em O Reformador, maio de 1993, da FEB. Em A Gênese, Allan Kardec, editora LAC, capítulo 11, página 214, o mestre Kardec faz uma síntese e, em poucas palavras, diz tudo sobre este tema fantástico, a reencarnação. Vejamos, abre aspas. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, como as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária. Seriam completamente independentes umas das outras, porque, pois, as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as precederam. Porque compreendem melhor, porque possuem instintos mais purificados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem as haver apreendido. Desafiemos que tudo isso se explique, a menos que se admita que Deus criou as almas de diversas qualidades, conforme os tempos e os lugares, proposição esta inconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Só isso basta para tirarmos ensinamentos 1000 sobre a reencarnação. Sem essa lei, muitas, mas muitas mesmo, perguntas ficariam sem as suas devidas respostas. Essa lei divina explica tudo. Allan Kardec submete à espiritualidade superior perguntas sobre este magno assunto. Aqui colocamos algumas para embasar a apresentação de uma lei divina, onde patenteia-se a suprema justiça. A pergunta 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. 167. Qual é o objetivo da encarnação? Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que? Onde estaria a justiça? Está no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, publicado pela IDE, Instituto de Difusão Espírita, página 104. Em O Reformador, publicação da FEB, Aureliano Alves Neto, em maio de 1993, em Reencarnação e o Concílio, coloca a opinião de algumas ilustres personalidades. Abre aspas. Em carta dirigida a Santo Inácio, Rufinos dizia que esta crença era comum entre os primeiros pais da Igreja. São Jerônimo afirma que a doutrina das transmigrações era ensinada secretamente a um pequeno número desde os tempos antigos, como uma verdade tradicional que não devia ser divulgada. Fecha aspas. Assevera São Gregório de Nissa que, abre aspas, há necessidade natural para a alma ser curada e purificada,
E se ela não o foi em sua vida terrestre, a cura se opera pelas vidas futuras e subsequentes. Fecha aspas. Comentando as palavras de Jesus referentes a muitas moradas na casa de meu pai, escreve Orígenes, abre aspas, o Senhor alude às diversas estações que as almas devem ocupar depois de terem sido privadas dos seus corpos atuais e de terem sido revestidas de outros, fecha aspas. Em sua apologética, explana Tertuliano, declare um cristão acreditar possível que um homem renasça noutro homem, e o povo reclama em grandes brados que seja lapidado. Entretanto, se foi possível, cresce na metempsicose grosseira, a qual afirmava que as almas humanas voltam em diversos corpos de animais, não será mais digno admitir-se que um homem possa ter sido anteriormente homem, observando sua alma as qualidades, conservando sua alma as qualidades e faculdades precedentes? São assuntos que nós temos à nossa disposição a fim de podermos analisar e obter as respostas que precisamos, porque é uma das leis divinas mais admiráveis, apesar de todas elas o serem, mas que nos traz a resposta e a confirmação da verdadeira justiça divina. É através da reencarnação que se explicam essas diferenças que existem entre os seres humanos. Ficamos por aqui, rogando a nossa Mãe Santíssima que abençoe o coração de cada um de vocês. Sejam felizes, meus amigos, que a luz se faça na vossa mente e não se esqueçam jamais, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Muito obrigado.